O novo site da Rádio Nova Canção FM. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h02. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h02. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por mais uma segunda-feira. A gente poder estar aqui, fazer a vontade de Deus. Deus tem nos concedido mais um dia de vida, mais uma oportunidade de nós chegar até aqui a rádio, para trazer a palavra de Deus, para trazer o louvor. Que o Senhor venha nos dar direção durante essa uma hora, que o Senhor venha cuidar de nós durante essa uma hora, que o Senhor venha trabalhar de acordo à vontade dEle, na palavra de Deus, também através do louvor. Ligue para cá, deixe seu pedido de oração, deixe sua mensagem. Nós vamos estar atendendo aí na medida do possível e também trazendo a palavra de Deus, assim como Ele colocar aí no nosso coração. Vamos orar então, para depois nós fazer a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado, Senhor, por ter nos abençoado com mais um dia de vida, com mais uma hora de programação, para nós levar a sua palavra, levar os louvores até a casa de cada um. Aonde tiver um rádio ligado, aonde tiver alguém escutando, Senhor, essa palavra, este louvor, que não chegue a nossa voz, mas que chegue a presença do Senhor na casa e na vida dessas pessoas. Que o Senhor esteja junto com cada um de nós, que o Senhor venha fazer de acordo à sua vontade, que o Senhor venha trabalhar na minha vida e na vida desses que estão ouvindo a programação. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que oram por essa programação, que o Senhor venha abençoar também os ouvintes, que o Senhor venha abençoar os mantenedores, que o Senhor venha abençoar os funcionários aqui da rádio, que o Senhor venha abençoar os irmãos que nos ajudam no louvor, que o Senhor venha abençoar aqueles que já estão servindo ao Senhor, fazendo a sua obra de uma maneira ou de outra, que o Senhor venha abençoar aqueles que ainda não vieram, mas que através da palavra, ou mesmo através de um louvor, nós cremos que o Espírito Santo pode tocar no coração dessas pessoas e eles podem sim ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado e vir para a presença do Senhor e vir atender a sua vontade e andar no caminho que o Senhor preparou. Obrigado por o dia de hoje, obrigado pela sua providência, obrigado pela sua presença junto de nós, aonde nós estiver, que o Senhor esteja junto de nós, nos ajudando e fazendo a sua vontade na nossa vida. Amém. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, no versículo 14 em diante, onde diz assim: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, ele te livrará. Glória a Deus por essa palavra, por essa passagem que Deus tem nos dado aqui na palavra de Deus, onde fala de Daniel, que foi lançado numa cova por aqueles que eram seus pares, por aqueles que eram como ele, príncipes ali que estavam a serviço do rei, né? Mas eles, por algo que Daniel tinha, né? A sua fé, né? Por ele crer em Deus, por ele não negociar os seus valores, os seus princípios, aqueles que estavam junto com ele se levantaram contra ele e armaram uma maneira de lançar ele na cova dos leões, achando que iam dar fim na vida dele. Mas o próprio rei se penalizou de Daniel, porque conhecia a fé de Daniel, conhecia a sinceridade de Daniel e trabalhou para livrá-lo até o pôr do sol, né? E então, quando não teve maneira, quando lançou ele ali na cova dos leões, né? O próprio rei disse a ele: o Deus a quem tu serves, ele te livrará. Assim também nós temos um Deus, assim também nós temos um que nos guarda, que nos protege, e é Ele que nos livra, e é Ele que nos tira com vida de toda e qualquer situação que nós vier a passar. Nós vamos ouvir um louvor aí que nós deixamos separado ali e já voltamos.
arrepende. Eu rimando estes versos, pra vocês eu vou dizer que o capeta não gostou, contra mim se levantou e a panela está fervendo. Eu só falo a verdade, foi assim que aprendi. O meu pai, homem direito, me ensinou desde guri. Mas tem gente que não gosta, acostumou a mentir. Passa as noites meditando, um plano arquitetando, tentando me destruir. Mas Jesus está comigo, pois Ele é meu Senhor. E com Ele ao meu lado, seu plano já fracassou. Pois Jesus venceu o mundo e assim Ele falou. Pois fui eu quem te chamei, te escolhi, capacitei e te faço um vencedor. Perseguido foi Jesus e por todos rejeitado, porque eu tão pequenino te deixo tão preocupado. Porque Jesus me usa e muitos foram curados. Os sinais estão comigo, pois eu tenho um amigo que não me deixa envergonhar. O capeta arrumou sarna pra te coçar. Larga a mão, não me persegue pra te poder descansar. O capeta tá gostando, tá fazendo tu parar. Um pedido eu te faço, venha e me dê um abraço. Tem almas pra nós ganhar. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e Glória a Deus. Graças a Deus, né? Um louvor abençoado. Aí a panela ali, com aquele pobre daquele Daniel, com certeza a panela estava fervendo para ele, né? Porque a palavra de Deus diz que pareceu bem ao rei Dario, né? Constituir 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, né? E sobre ele 3 príncipes, dos quais um era Daniel. E no versículo 4 diz já que então, né, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, né, a respeito daquilo que o rei Dario tinha mandado ele fazer, né, mas não achavam. Diz a palavra de Deus que não achavam nada de que acusar Daniel. Diz que não tinha do que acusar, né, porque não achavam nele nada, nenhuma culpa, nenhum vício, nada, coisa alguma do que acusar. Diz a palavra de Deus porque ele era fiel.
né? E não tinha acusação contra Daniel, não tinha o que eles dizer, né? Então eles procuraram no Deus de Daniel, na fé de Daniel, para acusar ele, né? A panela velha estava fervendo com certeza, e a palavra de Deus, se nós for ler ela, buscar, nós não vamos encontrar em lugar nenhum dizendo que Daniel xingou, que Daniel pulou, que Daniel em algum momento teve orgulho, soberba, tentou humilhar algum dos outros príncipes ou mesmo dos presidentes. Não, a palavra de Deus só diz que Daniel era fiel, só fala isso, né? De maneira nenhuma Daniel ofendeu, Daniel não xingou, Daniel não espraguejou, Daniel não lançava pedra sobre a vida dos outros, não se implicava. Daniel apenas era fiel, fazia o que era certo, fazia o que era correto, fazia aquilo que deveria ser feito, né? E aquele pessoal, essa atitude de Daniel começou a incomodar, começou a perturbar aqueles outros príncipes e também os presidentes. Com certeza que eles queriam alguma coisa, né, fazer, e Daniel não permitia, e Daniel levava até o rei o que era certo. Daniel, diz a palavra de Deus, a única coisa que diz ali que ele era fiel. Não diz que ele procurou problema, não diz que ele foi procurar encrenca com os outros, não diz que ele foi arrumar confusão com os outros, só diz que Daniel era fiel, né? E isso incomodou aquele pessoal, isso incomodou aquele povo de uma maneira que eles começaram a buscar acusação contra Daniel. Nós vamos ter que dar um fim nesse Daniel. Nós vamos ter que calar a voz dele, nós vamos ter que arrumar uma maneira, né? Então a única maneira que eles encontraram foi que o rei fizesse um edito que não se poderia pedir nada a não ser ao rei. Por quê? Né? E aí tem um ensinamento nessa palavra daquele que é fiel, né? A diferença daquele que é fiel. Aquele que é fiel de verdade, que serve a Deus em espírito e verdade, até os seus acusadores, até os seus adversários têm certeza da fé dele. Porque quando procuraram no reino não acharam nada, mas eles tinham certeza, se nós proibir ele de orar a Deus, se nós proibir ele de buscar a Deus, se nós proibir ele de obedecer a Deus, ele não vai cumprir o edito do rei. Por quê? Porque ele se importa mais em obedecer ao Deus dele do que aos homens. Por quê? Porque ele é fiel. Aquele que é fiel se importa, em primeiro lugar, em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Ele não negocia a sua fé de maneira nenhuma. E os próprios adversários conhecem isso, sabem disso, têm certeza disso. Aqueles acusadores de Daniel tinham certeza que ali eles iam encontrar uma acusação e iam conseguir pegar Daniel em algo, porque ele não ia deixar de orar. Tanto é, né, que quando a palavra de Deus diz que o rei lançou esse edito, que o rei foi lá e fez o edito para que não se pedisse nada a não ser a ele. Daniel se retirou, Daniel soube do edito que estava assinado e entrou na sua casa, né? E aí tem outro ensinamento, né? Aquele que é fiel a Deus, né, ele não busca confusão. Daniel não ficou orando em público. Daniel não disse, mas eu não dou bola para esse edito do rei, eu vou orar e pronto, e vou orar na frente de todo mundo, porque eu que sei, eu que decido. Não, Daniel foi se esconder lá no seu quarto quietinho. Para quê? Para não arrumar confusão. Mas aqueles que queriam confusão, aqueles que queriam acusar Daniel, né, eles foram atrás de Daniel. Diz no versículo 11, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando. Por que que eles foram até a casa de Daniel? Por que que eles foram até a casa de Daniel, atrás de Daniel? Porque eles sabiam, Daniel foi orar, Daniel foi falar com Deus, Daniel foi buscar no seu Deus. Nós temos certeza que nós vamos chegar lá e vamos encontrar ele orando a Deus, buscando a Deus, porque ele é fiel. Ele não foi buscar, mais uma vez, ele não foi buscar confusão, ele não foi contender em público, bater boca, discutir com ninguém. Ele se retirou, ficou quietinho lá no seu quarto, fechou a porta, ficou orando lá. Mas os seus acusadores,
né? Eles queriam confusão, eles queriam achar um problema, eles queriam incomodar mesmo, né? Então eles foram atrás de Daniel para achar um motivo, e ali encontraram Daniel orando, né? E trouxeram isso até o rei. Também nós temos um acusador, nós que somos fiéis, que queremos servir a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, temos um acusador, um inimigo, né, da nossa alma, que quer atrapalhar a nossa salvação, a nossa caminhada na presença de Deus, que quer atrapalhar a nossa fé, e que nem esses acusadores de Daniel não gostavam de Daniel e buscavam motivo para dar fim na vida dele, para calar a voz dele. O nosso acusador, ele também busca motivo para nos acusar, ele procura, mas aquele que é fiel foge de confusão, foge de bate-boca, foge de discussão, fica quietinho e vai buscar na presença de Deus, vai buscar na presença do Senhor, porque é isso que ele mandou nós fazer, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. E foi isso que Daniel fez. Mas mesmo ali os acusadores vieram, né? Então mesmo quando nós buscamos de Deus, às vezes o acusador ele continua, ele não desiste, né? Ele anda, diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, diz a palavra de Deus que ele anda em derredor, bramando feito um leão. E enquanto ele está bramando feito um leão, nós estamos orando a Deus, buscando em Deus. Vamos ouvir mais um louvor, pode ser um louvor com o irmão Délcio Liscano, o grupo Nova Geração. Grupo Nova Geração, qualquer louvor aí do grupo Nova Geração que conseguir encontrar aí, a gente vai estar rodando e oferecendo para todos os ouvintes que estão na sintonia da programação. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus abençoe o pastor Vandir e sua família. Deus abençoe ali o irmão Daniel, que ficou na sua casa. Hoje ele estava meio atrasado, né? Chegou, estava trabalhando, o índio velho chegou já em cima da hora, daí não podemos trazer o gaiteiro e o nosso cantor. Nós vamos rodar do LP aí, né? Um louvor com o irmão Délcio, que é benção de Deus. Aí o grupo Nova Geração tem uns louvor abençoados. Também ofereci aí para o irmão Délcio, para sua família, para o irmão Giovanni, né? Lá no bairro Boa Esperança, o irmão Fabiano, a irmã Marinelli, o irmão Jocelino, a irmã Jane também, sua família, né? E todos os irmãos que estiver na escuta, a irmã Tereza, que sempre está na escuta da programação, também a Cristiane, sempre está na escuta, também os irmãos ali do Rincão dos Ófimos, né, que sempre estão escutando a programação, o irmão Carolino, a irmã Maria, que Deus venha abençoar eles, também a irmã Regina, o irmão Márcio, a irmã Nicole, também ali o irmão Jurandir, a irmã Neuza, o Antony, né, que Deus venha abençoar. Também que Deus venha abençoar a irmã Irondina, a irmã Irani, se não me engano é o nome da irmã também, que Deus abençoe. A irmã Permínia também, que Deus venha abençoar a vida dela. Que Deus venha abençoar o irmão Mauro, a irmã Leniro, o Virgilino também, né? A irmã Araci. Que Deus venha proteger cada um desses irmãos, venha dar direção para nós seguir na presença de Deus, na caminhada firme aí, fiel com o Senhor, fiel com o chamado que Ele nos deu, assim como esse Daniel era fiel, não temendo aqueles leões que ficam bramando ao redor, não temendo aqueles que vêm armar ciladas, né, ao nosso redor, tentar nos enganar, tentar nos fazer parar, tentar nos fazer abandonar a nossa fé, não importa a situação que venha, né? Deus, Ele é fiel para nos proteger, para nos guardar, para fechar a boca dos leões, né? Se o leão ele anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar, nós temos um Deus que é poderoso bastante para poder fechar a boca desse leão, né? Então vamos ouvir o louvor aí com o grupo Nova Geração. Que coisa linda é ter. Eu te convido, meu querido irmão, vamos pra igreja, não desista.
se beber alguma coisa mortífera, em nome de Jesus você não morrerá. Se você ora, Deus manda a glória, o crente tem vitória, só precisa crer. Prepare o vaso, enche de azeite, porque a tua bênção já vai receber. Pra você que está me ouvindo agora, vou te dar um conselho, veja como é. Deus permitiu um vírus contagioso e muitos fervorosos já perderam a fé. O desespero está aumentando, o povo comentando como temos visto. Apavorado com a situação, mas a solução só encontra em Jesus Cristo. Se você ora, Deus manda agora, o crente tem vitória, só precisa crer. Prepare o vaso pra encher de azeite, porque a tua bênção já vai receber. Cumprindo na Bíblia Sagrada, tá escrito assim: virá doença e peste sobre a terra, rumores de guerra, mas não é o fim. Nós precisamos enfrentar tudo isso, pois é o nosso Deus provando a nossa fé. As ondas fortes têm se levantado, com Jesus ao lado mantemos em pé. Se você ora, Deus manda a glória, o crente tem vitória, só precisa crer. Prepare o vaso pra encher de azeite, porque a tua bênção já vai receber. Glória a Deus, graças a Deus, Deus venha abençoar cada um de nós, Deus venha nos guardar, nos proteger aí. Esse Deus pode nos ajudar, esse Deus pode nos guardar. Quando nós confiamos, quando nós somos fiel a Deus, Ele pode nos guardar e nos livrar do leão que anda em derredor, bramando, né, buscando a quem possa tragar, buscando algum desavisado, né, que cai aí na sua cilada, mas aquele que é fiel como Daniel não cai, ele está sempre ali buscando na presença de Deus. E então depois que esse Daniel, né, orou, né, não teve maneira, né, então eles trouxeram até o rei aquela acusação e o rei ouviu aquelas palavras. E diz a palavra de Deus que o rei ficou muito penalizado, que ele ficou muito triste, né, em favor de Daniel, que ele não queria condenar Daniel. Pelo contrário, ele queria achar uma maneira de livrar Daniel. Diz a palavra de Deus, né, que propôs dentro do seu coração livrá-lo. E assim trabalhou até o pôr do sol para salvá-lo. Olha o que essa palavra fala. Assim como aquele Daniel, né, o coração do rei se comoveu em seu favor para salvá-lo, para livrá-lo. Nós também temos um rei que o seu coração se moveu para nos livrar da morte, para nos salvar do pecado, do erro, do engano, né, através do seu sacrifício lá na cruz. Assim como o rei Dario se penalizou de Daniel e queria salvá-lo, queria livrá-lo, o nosso rei Jesus quer nos salvar, ele quer me salvar, ele quer te salvar nessa noite.
através do seu sacrifício lá na cruz. Ele quer nos dar salvação. E então eles foram junto ao rei, né, e disseram: mas sabe que é a lei, é assim que está escrito, que tem que se cumprir. E assim também Jesus, quando veio, ele sabia que a escritura, a lei que estava escrita, necessitava de ser cumprida. Ele não veio para enganar, para aniquilar a lei, ele veio para que se cumprisse a lei, mas com o intuito de nos salvar. Assim como aquele rei queria salvar Daniel, também o nosso rei que nós temos na nossa vida, ele quer nos salvar, mas necessitava que se cumprisse a lei. Então ele veio e se entregou como um sacrifício para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. E o próprio rei disse a Daniel quando o lançaram lá na cova: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. E o nosso rei Jesus, ele nos disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. A cova, os leões vêm bramando ao nosso redor, mas ele nos diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como aquele rei disse a Daniel: o Deus que tu serve pode te livrar dos leões, o nosso rei Jesus diz para nós através da palavra: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa a dificuldade, a luta que estiver passando, eu venci o mundo, ele diz para nós. É ele que pode nos livrar, é ele que no seu coração intentou de nos salvar, de nos dar uma oportunidade de salvação através do seu sacrifício na cruz. Então, diz a palavra de Deus que naquela noite o rei não dormiu, passou a noite em jejum, não deixou trazer nem sequer alguém para tocar instrumentos musicais, fugiu dele o sono, ou seja, ele estava preocupado com Daniel. Seu coração realmente estava angustiado pela situação de Daniel. Nessa noite eu quero te dizer que o nosso rei Jesus também se preocupa contigo, se preocupa comigo. Ele vê sim a angústia, a tribulação, as acusações, a dificuldade que nós passamos no mundo. Ele vê, porque Daniel estava passando dificuldade porque era fiel. Daniel estava passando dificuldade porque não abria mão de servir e orar e adorar o seu Deus. Aquele que não abre mão de ser fiel a Deus, Deus vê sim a tua dificuldade, embora pareça que muitas vezes são muito grandes, muitas vezes vem a vontade de desanimar, de parar, mas Deus vê sim a tua e a minha dificuldade de cada um de nós. Coloque nas mãos de Deus, porque o rei que nós servimos, ele venceu o mundo. E assim como aquele rei se penalizou de Daniel e propôs no seu coração livrá-lo, e trabalhou para salvá-lo, diz a palavra de Deus, assim o nosso rei também se compadeceu de nós, e desceu aqui, e se entregou como um sacrifício, para que nós tivéssemos oportunidade de salvação, ou seja, ele trabalhou. Ele veio aqui na terra, caminhou, pregou, anunciou, fez discípulos e foi para a cruz. Ele trabalhou para nos dar a oportunidade de salvação. E é só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele que pode nos dar essa salvação. E Ele se preocupa, assim como aquele rei passou a noite angustiado, nesses períodos que nós estamos sofrendo, passando por dificuldade, por lutas muitas vezes, que às vezes nós achamos, mas ninguém me vê, mas ninguém me ajuda, mas ninguém está aqui para me ajudar. Ele está aí contigo, no lugar onde estiver a situação difícil que for. Muitas vezes passamos por situação que achamos que não vamos vencer, mas o Rei Jesus está nos vendo. E é Ele que pode nos dar vitória, é Ele que pode nos dar salvação. E então, diz a palavra de Deus que o rei se levantou pela manhã cedo e foi ver a cova dos leões. Esse rei ao qual nós servimos, o Rei Jesus, que quer nos dar salvação, ele nos diz lá no livro de Apocalipse 22, versículo 12: eis que cedo venho. Não é uma coincidência, meu irmão, essas palavras, não é uma coincidência. A Bíblia, ela é perfeita, ela não tem erros. É a palavra de Deus inerrante, infalível, para nos ensinar o caminho certo a seguir. Assim como aquele rei se levantou cedo e foi ver Daniel, o nosso rei nos garante: eis que cedo venho.
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E essas obras é que nós vamos ver depois, nós vamos ouvir mais um louvor, e depois nós vamos ver essas obras, quem recebeu o que de acordo às suas obras. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos procurar ouvir um louvor então com o irmão Tiago, pode ser o irmão Tiago e Simon, acho que é Tiago e Simon, que deve estar aí, né? Se tiver algum com os irmãos aí, nós vamos estar ouvindo nossos irmãos abençoados aí aqui da cidade de São Nicolau, que louvam a Deus, e nós vamos estar escutando um louvor aí, né? Que Deus venha abençoar aí os irmãos ali do Laranjal também, o irmão Júlio, a irmã Venância, o irmão Tito, a irmã Ivone, a irmã Undina, né? Que Deus venha abençoar esse irmão, o pastor Juca, a irmã Claudete, também o pastor Pedro, a irmã Ivonete, ali em São Luís Gonzaga, o Emanuel também, que Deus venha abençoar eles aí, que Deus venha abençoar também o irmão César, se não me engano é o nome do irmão que congrega lá com o pastor, também o irmão Lorivaldino, Deus abençoe eles ali, todos esses irmãos aí, a irmã Adriana também, que Deus abençoe cada um, e os irmãos aqui da cidade, do interior também, que Deus venha abençoar. Vamos ouvir mais um louvor então. Em Jesus Cristo serás. Jesus, quando foi pro céu, aos seus discípulos falou: idem por todo mundo o evangelho anunciar. Os primeiros missionários deram a vida para pregoar essa grande salvação que é Jesus Cristo vem aceitar. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. E queira fazer missões é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Você que está me ouvindo e sente o coração queimar, é o amor pelas almas que estão morrendo sem se salvar. Eu estou te convidando, essa é a hora de trabalhar. Se tu não pode ir, a tua oferta vai chegar lá. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. Que queiram fazer missões, é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. Que queiram fazer missões, é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Glória a Deus. Vem
você também servir a Deus, vem você também fazer a vontade de Deus, vem você também ser fiel a Deus, como esse Daniel que nós temos aqui, repartindo de acordo à vontade de Deus, uma palavra que Deus tem nos dado, aonde pela manhã ele veio, o rei veio ver Daniel, aonde nós já trouxemos aqui a palavra de Deus em Apocalipse, que também, o nosso rei nos diz: eis que cedo venho. E assim como o rei veio ver e achou Daniel ali vivo, porque o Senhor Deus havia fechado a boca dos leões, aquele que for fiel, aquele que perseverar na fé, aquele que obedecer a Deus como Daniel obedeceu, quando o nosso rei Jesus voltar, ele vai nos achar resistindo ao mundo. O mundo não vai conseguir fazer dano algum à nossa vida. Nós não vamos ser influenciados pelas mudanças, pela moda, por nada que venha. Porque assim como Daniel disse, também nós podemos dizer: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Então, nós também temos um defensor que fecha a boca do leão. Ele pode andar ao derredor, bramando, feito um leão, e anda feroz, tentando nos prender em laços, em armadilha, em ofertas que ele nos faz, mas maior é o nosso Deus, que fecha a sua boca e não deixa nós nos desviar da sua presença. Então o rei se alegrou, e tirou Daniel. E aí começa uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve, de quem é fiel e de quem é acusador, como aqueles que queriam acusar Daniel. Então o rei se alegrou e tirou Daniel. E aí ele ordenou: traz aqueles homens que acusavam Daniel, aqueles que trouxeram acusação contra Daniel, traz eles aqui agora. No dia que o nosso rei Jesus voltar, também será assim como nesse dia que o rei foi ver Daniel lá na cova. Podemos dizer que nós somos Daniel e a cova é o mundo. E o nosso rei está ali angustiado, preocupado, porque ainda a noite não passou, ainda o dia não raiou para o povo de Deus, para que o rei Jesus venha nos buscar e nos tirar dali de dentro. E a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, se não me engano, é no versículo 10, do capítulo 21, que algo vai acontecer nesse dia. No capítulo 20, versículo 10, onde está escrito assim: que aquele que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo sempre. Assim também os acusadores de Daniel, quando o rei mandou trazer e lançou eles naquela cova junto com os leões, a palavra de Deus diz que eles não tinham nem chegado ao fundo da cova. Mas é uma semelhança que há entre essa palavra e a palavra que está no livro de Apocalipse. Não é semelhança, é um ensinamento que a Bíblia nos traz. Para aquele que quer morar no céu, para aquele que quer ser fiel, para aquele que quer resistir firme na fé, como a palavra nos manda. Então os acusadores foram lançados lá e foram devorados. Nem sequer chegaram ao fundo da cova e os leões já tinham se apoderado dele. E a palavra de Deus lá no versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse diz: de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Que Deus tenha misericórdia das vidas, que muitos ainda possam aceitar o nosso Rei Jesus como único e suficiente Salvador e vir para o caminho certo, para que não tenham esse fim. Porque assim como o rei queria salvar Daniel, o nosso rei Jesus quer salvar a todos nós. A vontade dele não é que nenhum de nós se perca. Então aconteceu que o rei Dario escreveu a todos os povos. Olha, mais uma palavra aqui, no versículo 25 do capítulo 6 de Daniel, diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. E então nós vamos lá no livro de Apocalipse,
No capítulo 22, no capítulo 21, versículo 24, aonde diz assim: as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Naquele novo céu, naquela nova terra que Jesus nos prometeu, nesse capítulo 21 de Apocalipse, todas as nações andarão à sua luz. E assim também este rei Dario escreveu a todos os povos naquela ocasião, ordenando que todos os homens temessem perante o Deus de Daniel. Também nesse dia será manifestado que o Senhor nosso Deus é o único Deus sobre todas as coisas. E infelizmente, algumas pessoas que só vão entender nesse dia isso, que não vão entender, são tão teimosos, né, que não conseguem aceitar que somente há um Deus sobre todas as coisas, que somente a palavra de Deus é que nos ensina o caminho, que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No versículo 27 diz assim: ele salva, livra, opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Assim também Jesus pode te salvar nessa noite. Assim também Jesus quer nos salvar. Ele veio, ele padeceu naquela cruz, deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Porque o ladrão, o acusador, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele queria roubar a vida de Daniel, queria matar Daniel ali naquela cova. Mas havia um rei que queria salvá-lo. Assim também nós temos um rei que é Jesus, que nos garante que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas é só em Cristo, só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro meio. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possa ser fiel como Daniel, para que nós venha sair dessa cova. Quando o nosso rei vier, e ele vem, nós sabemos que ele vem, temos certeza que ele vem a buscar o seu povo, um povo zeloso e de boas obras, um povo fiel como Daniel, que ora a Deus, que confia no seu Deus, que clama pelo socorro dele e pela ajuda dele. Que nesse dia vai haver diferença. Aqueles que trabalham para acusar, para atrapalhar, eles vão ser lançados na cova, no lugar do povo de Deus, onde eles acusavam e queriam nos lançar. Só que há uma diferença: o nosso Deus nos guarda, nos protege, nos livra e nos tira dali com vida. E aqueles que negaram o nome do Senhor, aqueles que só querem acusar, procurar confusão, contenda, como esses acusadores de Daniel naquele tempo, nem sequer vão tocar no fundo da cova, e já o tormento e a tribulação vai começar. Que Deus tenha misericórdia, que nós possa fazer parte do povo que vai morar no céu, nesse novo céu, nessa nova terra. Que Deus possa falar com cada um nessa noite através dessa palavra, que cada um possa tomar uma decisão de vir servir a esse Deus, o Deus de Daniel, o nosso Deus. Que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos guardar todos os dias. Ele tem vitória, ele pode fechar a boca do leão, seja qual for a tribulação, qual for a situação. Nosso Deus é maior. Quantos forem os inimigos, os acusadores, nosso Deus é maior. Mas é necessário um detalhe, é necessário ser fiel, obedecer a Deus, fugir de toda a confusão, assim como Daniel fugiu da confusão, foi lá para o seu quarto orar quietinho, confiando que seu Deus lhe daria a vitória. Deus abençoe o irmão Devanir Carvalho, que ligou, pediu um louvor. Deus abençoe a irmã Terezinha Souza, que também ligou, pediu um louvor. Que Deus abençoe o pastor Pedro, que está na audiência da programação. Que Deus venha abençoar aqui, se não me engano, é o irmão Juvenal. Deus abençoe o irmão Juvenal, está na audiência aí, irmão Juvenal. Confirma aí, meu irmão. Deus abençoe, é nós mesmo aqui, projeto, meu irmão. Mandou uma mensagem aqui para nós, né? Temos dando glória aqui, meu irmão. Que Deus lhe abençoe aí, meu irmão Juvenal, também o irmão Giovanni,
o irmão Felipe, a irmã Simone também, que Deus abençoe. Também Deus abençoe os mantenedores dessa programação, todos eles, né? Que Deus venha dar a recompensa a cada um pela ajuda que nos dá aqui na obra de Deus. É para nós levar a palavra de Deus e o louvor toda segunda-feira aqui. Também o pastor Pedro está na escuta aqui, comentando que a paz do Senhor, está na escuta de São Luís Gonzaga. O irmão Juvenal também comentou aqui no Facebook. Paz do Senhor, estou na escuta, peço hino caneta de ouro. Também Anildo da Silva, paz do Senhor Jesus, peço oração para minha família. Estou escutando programação em Palmitinho. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus possa abençoar o senhor, a sua família. Muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos orar e temos a certeza que o nosso Deus, Ele pode nos livrar, Ele pode nos tirar, seja qual for o problema. Ele é a solução. Ele não tem a solução, Ele é a solução. Também a irmã Cantalícia Silveira, paz do Senhor, peço louvor julgado pela aparência, para mim ouvir, estou com o rádio ligado e dando glória, e Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua família. Irmã Ivonete, em Santo Antônio das Missões, paz, irmão, Deus abençoe, peço oração por mim e minha família, que Deus abençoe a irmã e sua família também. Irmã Antônia Chuquel, boa noite, peço louvor, ofereço a todos que estão na escuta, Deus abençoe. Orgélia da Rosa Oliveira, paz do Senhor, estamos na escuta, peço oração para mim e minha família. Deus abençoe a irmã e a família dela. Deus recompense aí pela ajuda que sempre estão nos ajudando aí, a irmã e também a irmã Regina, o irmão Márcio, também sempre estão nos ajudando aí, não só a manter a programação no ar, mas compartilhando aí a programação, comentando, pedindo sua oração, pedindo seu louvor, E estão sempre nas nossas orações. Deus venha recompensar cada um dos irmãos. A irmã Marinelli também, paz do Senhor, peço o hino Fugitivo com Benedito Felizardo. Deus abençoe a irmã Marinelli, irmão Fabiano, Davi, nosso gaiteiro aí, Que Deus abençoe. Também está na escuta, peço o hino Almas Prisioneiras com o cantor Daniel Oliveira. É conhecido esse Daniel Oliveira, é daqui do redor, eu acho. Deus abençoe também Carol Rabelo, boa noite, gostaria de uma oração por minha família. É a Carol de Lages. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a sua família, Cremos que Deus é a solução, que Deus pode nos livrar, pode fechar a boca do leão, seja qual for a situação de qualquer irmão, qualquer um que estiver ouvindo essa programação esteja passando, faça como Daniel, dobre teu joelho, ore a Deus e confie que Ele pode te livrar dos leões. Irmã Venância, paz do Senhor, estamos na escuta em Caxias, glória a Deus. Irmã Venância anda passeando lá, que Deus abençoe. Tivemos ali num culto abençoado ali no Rincão dos Zófimos, o irmão Júlio estava num choredo lá, irmã Venância, olha, não estava fácil de consolar o homem lá, estava numa choraiada. Parou um outro conhecido meu de chorar, que outro dia estava numa choraiada lá, não sei porquê também, mas e agora começou o irmão Júlio, não chorei, ele para um e começa o outro, rapaz, coitado desses guris, que Deus abençoe os irmãos. A irmã Jane também, paz do Senhor, estou na escuta, peço o hino com Eliane Fernandes, vai ficar tudo bem, e ofereço para todos os ouvintes, com Jesus vai ficar tudo bem, mano? E também o Davi Oliveira comentou aqui, aleluia, tá uma bênção, tá dando glória lá o gaiteiro, rapaz, viu? Tu pensa? Que Deus abençoe aí todos esses irmãos também aqui. A Júlia Marques deixou um positivo para nós, a irmã Regina também deixou um positivo aqui, Isabel Alves também deixou um positivo aqui para nós, Valdemar Vaz também, Margarida dos Santos também, Deus abençoe, Odair Gomes também, que Deus abençoe, Carmen Regina da Silva, que Deus abençoe, Aprígio da Rosa Oliveira, Deus abençoe, Maria Antônia Braga, que Deus abençoe também, Marcos Silveira, que Deus venha abençoar todos esses irmãos e amigos aí, que Deus venha nos guardar, nos proteger. E nós vamos rodar mais um louvor aí, vamos ver o que está mais na frente aí, qualquer um dos que os irmãos pediram aí, pode rodar para nós, não vai dar tempo nós atender todo mundo, que nós falamos demais da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é sempre boa, assim como os louvor, é isso que Deus nos deu de fazer, e é isso que nós fizemos, somos como Daniel, fizemos aquilo que Deus manda fazer, nada mais e nada menos, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Vamos ouvir o louvor aí.
sofre, quantas almas choram, almas prisioneiras que gemendo estão. Isto me comove, chora de tristeza meu coração. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas perdidas. Por amor às almas, Jesus entregou sua própria vida. Sangue derramou e almas comprou, não é brincadeira. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas prisioneiras. Almas prisioneiras que você não vê, presa no pecado e você parado sem nada fazer. Necessitas agora a ter mais amor, gemendo e chorando, vem trazer as almas pé do Senhor. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas perdidas. Por amor às almas, Jesus entregou sua própria vida. Sangue derramou e almas comprou, não é brincadeira. Chora meu irmão, tenha compaixão das almas prisioneiras. Glória a Deus. Vamos buscar, né, estas almas que estão precisando de socorro. Jesus, né, pode socorrer, né? Esse Jesus, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Pedimos perdão aí aos irmãos que nós não conseguimos atender todos os louvor, porque nós demos aí um pouco mais de atenção para a palavra de Deus. É assim que Deus nos dá, né? Sempre rodamos louvor. Também temos os irmãos aí que cantam ao vivo, e o irmão Daniel, esse que estava cantando no LP hoje, né? E o gaiteiro e o Davi, mas hoje eles estavam atrasados e não puderam vir com nós, né? O irmão Daniel estava lidando lá no serviço e aí ficou para outro dia. Também pedi uma oração dos irmãos aí em favor da programação, em favor também do irmão Daniel, que vai passar aí por uma cirurgia aí no dia 23 agora do mês de julho, né? Com certeza que vai ficar alguns dias aí afastado da programação por causa dessa cirurgia, mas cremos que Deus tem bênção, tem vitória, que Deus vai estar cuidando do irmão. Esse Deus que nós servimos, né, vai estar cuidando do irmão, né? Aí vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus. Também o Renandes, que está na escuta da programação aí, dando glória. Deus abençoe o Renan, Deus abençoe o Manedi, né? Que Deus me abençoe a cada um aí que nos ajuda nessa programação, seja com a sua oração, seja com alguma ajuda para nós manter a programação no ar aí financeira, seja pedindo o seu louvor, pedindo a sua oração, confirmando a tua audiência. É bênção de Deus. Busque a esse Jesus, busque ser fiel a Deus, busque obedecer, porque naquele dia não vai ter conversa, meu irmão. Não vai ter conversa. Quando o nosso rei vier, né? Quando o nosso rei vier a buscar o seu povo, assim como aquele rei foi ali a ver se Daniel estava vivo naquela cova, para tirar ele dali de dentro, não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter preto, branco, alto, baixo, bonito, feio, não vai ter deputado, senador, presidente, catador de latinha, não interessa, todo mundo vai ser igual e não vai ter negócio. A palavra de Deus diz
né? Eis que cedo venho e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, seja homem, mulher, novo, velho, bonito, feio, não interessa. Se não fez a vontade de Deus, vai ser como os acusadores de Daniel, vai ser lançado ali e não vai chegar a tocar no fundo daquela cova, e vai começar o tormento e a tribulação. Para isso todos são avisados, para isso, né, esse evangelho é pregado, será pregado antes desse dia, vai ser pregado em todos os povos da terra, em todos os lugares. Não vai ter ninguém, mas ninguém mesmo, que possa dizer eu não ouvi, eu não sabia, ninguém me falou. Todos ouviram. Por isso a palavra de Deus, né, no livro de Apocalipse, quando na visão ali de João, né, ele escreve às igrejas que estavam ali, no final dessas escritas, dessas epístolas, aquela igreja, ele escreve assim: quem tem ouvidos, ouça, né? E também Cristo nos diz: quem tem ouvidos, ouça a minha palavra e creia. Quem não crer, diz a palavra de Deus, não sou eu que digo, eu não sou ninguém, não sou mais nem melhor do que ninguém para querer condenar alguém, né? Mas é o Senhor que vai lançar no lago de fogo, não é nem o inimigo, não é nem o diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno, mas é o próprio Senhor que vai lançar aquele que não fizer a sua vontade, aquele que não se humilhar na presença de Deus e reconhecer que só através de Cristo pode encontrar o caminho para morar nesse novo céu, nessa nova terra. Não se faça de surdo nessa noite, ouça o Senhor falando contigo, deixa de querer ser como aqueles que queriam confusão, problema com Daniel, e seja como Daniel, dobre o teu joelho, olha a Deus, creia que Deus pode te livrar, que Deus pode te tirar de qualquer situação, que Deus quer te salvar. Através de Cristo Jesus lá na cruz, foi isso que Ele nos deu, uma oportunidade de salvação. Sem essa oportunidade nós estava tudo condenado, nós estava tudo lascado. Mas graças a Deus que o nosso Senhor quis nos salvar através do seu sacrifício ali na cruz, né? Nos alegramos na mensagem da cruz, porque dali vem salvação, dali vem vitória para aquele que é fiel, para aquele que crê. Mas diz a palavra de Deus: ide anunciar o evangelho a toda criatura, mas aquele que não crê já está condenado, né? Não se faça de surdo, ninguém vai poder chegar perante Deus naquele dia, e esse dia vai chegar, né? E dizer eu não ouvi, eu não sabia. Todos vão ter ouvido, todos vão estar conscientes. Aquele que não quiser, Deus não leva ninguém ensacado, maniado, atado, não. Deus nos deixa para nós escolher. Ele quer que nós sirva a Ele por livre e espontânea vontade. Se você quer servir a Deus, há oportunidade. Há oportunidade. É só você crer, só você confessar Jesus como único e suficiente Salvador, e ali o próprio, eu não posso porque eu isso, eu aquilo, eu não sei o que. Essa é a desculpa mais esfarrapada que o inimigo bota na vida do homem e da mulher, né? Vem, aceita Jesus, e ali Deus vai trabalhar, Deus vai tirar da tua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. Deus vai te mostrar aquilo que tu tem que abrir mão, para que tu venha fazer a vontade dEle. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado por essa uma hora de programação, obrigado pela companhia de cada irmão, de cada irmã que esteve na audiência, pelos funcionários aqui da rádio que estiveram aqui nos ajudando ali na técnica de som. Que Deus venha abençoar cada um e sua família, que Deus venha nos guardar, nos abençoar, fazer na nossa vida a vossa vontade, a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para que o Senhor venha nos usar de acordo com o seu querer, no seu tempo, no lugar que o Senhor mandar, do jeito que o Senhor mandar. Nós somos somente servos, Senhor, que é sobre todas as coisas, toda honra, toda glória, todo poder pertence ao Senhor. Sem a sua presença nós não somos nada. Fica conosco, fica com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, temos aí de novo.